Olá, gente. Eu sou o José Osvaldo. Nós estamos aqui para fazer o nosso primeiro vídeo para o canal O Terceiro Templo. Tá? O Terceiro Templo. Então, nós vamos falar de questões escatológicas, vamos falar de questões de história, vamos falar de questões políticas. Isso que está ocorrendo no mundo, né? A questão do Terceiro Templo é algo muito importante para a escatologia, como foi o tabernáculo primeiro, o segundo e agora o terceiro templo, né? Gostaria de agradecer ao Senhor Jesus, agradecer a Deus por esse momento. Nós estamos aqui, é o nosso primeiro contato com vocês e nós iremos gravar posteriormente mais vídeos sobre esse assunto. O terceiro templo é algo que é bem relatado na Bíblia, é relatado por Daniel, é relatado por Jesus, é relatado pelo apóstolo Paulo, é relatado por João no Apocalipse, no capítulo 11. Enfim, a nossa proposta é de trazer algo que venha elucidar muitas coisas que estão aí ocorrendo no mundo, né? De maneira que o Evangelho e o nome de Jesus seja glorificado. Eu também agradeço a oportunidade de estar com vocês nessa noite. Como já foi dito, nosso canal tem essa proposta. Mas antes de mais nada, deixe-me apresentar. Meu nome é Eliezer Sampaio e nós abordaremos juntos a questão do terceiro templo. Por isso nós escolhemos o título do nosso canal. E, de fato, ele vai trazer essas abordagens e serão certamente assuntos bem interessantes. Eu tenho certeza que vocês curtirão isso bastante. Para aqueles que têm interesse em aprender um pouco mais, é de grande valia as informações, tudo aquilo que traremos para vocês. Então, nessa noite, nós já estamos iniciando o nosso trabalho e contamos com a participação de todos aí do outro lado. Deus abençoe, hein? Eliezer, mas nós temos a questão do tabernáculo, não é isso? É verdade, é verdade. Tudo começa com o tabernáculo. É verdade. A ideia do tabernáculo é uma ideia interessante, Val, porque a gente entende perfeitamente, como é descrito lá no Êxodo, que Deus sempre teve o interesse de morar com o homem. A gente vai entender mais para frente a ideia de Deus morar no homem. Claro. Morar no homem. Mas naquela ocasião, aí a gente vai para Gênesis e a gente percebe que Deus, quando tinha essa relação com Adão, tinha essa relação com o homem, era uma relação de fato íntima, era uma relação muito pessoal. Só que o pecado, ele rompeu. O pecado, ele trouxe uma performance totalmente de exclusão. E por causa disso, essa ideia desse tabernacular de Deus com o homem foi rompido. Mas ele foi reacendido ali no deserto, conforme está descrito também em Êxodo. Claro. O povo de Deus foi conclamado a fazer o tabernáculo, porque a ideia de Deus novamente, como sempre foi, era de que Deus habitasse no meio do seu povo. E Deus habitou durante muito tempo no tabernáculo. Verdade. E Deus falava com o povo através dos sacerdotes, dos reis e dos profetas. Deus falava. Nessa época, nós sabemos pelas escrituras que Deus se manifestava através dessas três linhas: reis, sacerdotes e profetas. Mas aí, depois do tabernáculo, que ele já simbolizava, apontava para Cristo, vem a questão da construção do primeiro templo pelo rei Salomão. Mas Davi é que tem esse insight do primeiro templo. Davi quis construir o primeiro templo e Deus não deixou, porque ele era um homem de sangue, Davi era um homem de guerra, e Deus não deixou e disse que o filho dele, Salomão, iria construir o primeiro templo. E assim se deu. Salomão faz o primeiro templo, e aí há uma adoração maravilhosa e uma oração também de Salomão, Fantástico. muito bonita, em relação à consagração do templo. Mas a vontade de Deus, é como o irmão Eliezer aqui falou, era morar com o homem. E aí
mas não morar num tabernáculo feito por mãos de homens, mas morar no homem. Mas houve o tabernáculo no deserto, o primeiro templo, e também houve a construção. Eu não sei se eu quer abordar alguma coisa relacionada ao primeiro templo. Não, é interessante, sim. Mas, assim, só para a gente ter uma abordagem bem simples, é que nos dá a entender, de fato, que tanto o tabernáculo, como o primeiro templo, como o segundo templo, sempre foi a ideia que fazia um prenúncio de quem? Do próprio Cristo morando, só que agora diferentemente morando no homem. Não mais num templo feito por mão de homens. Ou seja, uma ação externa ou uma relação externa, mas agora uma relação de fato interna. Deus habitando no homem, o Espírito Santo de Deus habitando no homem, sendo dirigido pelo Espírito de Deus. Então, nos foi dado essa capacidade, uma vez que o sacrifício de Cristo, a redenção chega até nós, chega até o homem, trazendo agora um convívio estritamente relacional. E agora Deus não está mais de maneira externa. Muito pessoal. É muito pessoal. Já não era mais reis, sacerdotes e profetas. Exatamente, é isso aí. O Senhor já abrange a humanidade inteira quando Ele derrama sobre todos o seu Espírito Santo. E o Espírito Santo é dado àqueles que creem em Jesus. Maravilha, Ele é morada de Deus naqueles que confessam Jesus como seu Salvador. Aí, irmã Eliezer, aparece também o segundo templo. O Nabucodonosor destrói o primeiro templo. Sim, de fato. Correto? Há uma destruição. Jeremias ele passa um período pregando e o pessoal não queria se arrepender, e Israel no pecado. E aí aconteceu que Nabucodonosor foi levantado por Deus. Irmãos, foi levantado por Deus. E destruiu o templo. E levou os judeus cativos para a Babilônia. Depois aparece o Ciro. A destruição do primeiro templo, o Nabucodonosor. Depois aparece o Ciro e liberta o povo da mão de Nabucodonosor. E aí o povo constrói. Aí Isaías fala: Ciro, meu pastor, me fará tudo o que me apraz. Aí a construção do segundo templo, depois dessa saída, esse retorno do povo para a terra natal. Porque eles ficariam 70 anos. E aí o Ciro vai e cumpre a profecia e liberta os judeus da mão de Nabucodonosor. E mais na frente o templo é construído. Né? É uma história longa, mas nós queremos chegar no terceiro templo. Mas, aliás, o segundo templo foi muito importante também. Sem dúvida, sem dúvida. Eu quero fazer alusão aqui a uma expressão dos Salmos que eu não lembro exatamente, mas ele diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, quando o Senhor trouxe de volta a Sião, nós estávamos como quem sonha. O templo representava a identificação da identidade, o templo representava a identificação de uma nação, a identidade de uma nação. E a identidade dessa nação era exatamente caracterizada entre o seu Deus e o povo. O templo tinha essa conotação. Quando o templo ele é destruído, é como se a presença de Deus de fato se apartasse do povo. Esse sentimento ele foi sentido com grande ênfase lá na Babilônia. Os relatos dos profetas em relação a esse período de exílio é um relato muito contundente, onde a nação perdeu ali a cidadania, perdeu a adoração, perdeu a relação com Deus, perdeu o templo, mas ainda assim é interessante isso aqui, eu acho, porque Deus ainda assim trouxe de volta. E o salmista diz: quando o Senhor restaurou. Eu fico imaginando ali naquela ocasião, aqueles homens construindo no segundo templo já, e após o final da construção, olham o templo e se lembram do primeiro templo. É uma expressão bíblica que fala sobre isso. Que não tinha mais o esplendor, a glória. Esse templo, né, ele tinha uma representação muito forte no intuito do coração daquela nação. Intuito esse que não era de fato
o intuito de Deus, porque o intuito de Deus era que o homem obedecesse a sua palavra. O povo foi exilado por desobediência pura. O povo começou a ter as mesmas atitudes das outras nações. Por isso foi levado em cativo. Por isso foi levado cativo. A ideia do segundo templo, mas aí a gente também vai ver mais adiante, ainda Deus agora consolidando através de Jesus Cristo, Val. Mas o interessante que a mulher fala a respeito da adoração, que como o povo ficou alegre. Mas Deus tinha um plano melhor. Depois que é construído o segundo templo, depois que Zorobabel, Esdras, Neemias, o povo volta, e o segundo templo é construído, aí a nação se alegra novamente. Aí nós passamos pelo Império Babilônio, nós passamos pelo Império Medo-Persa, nós passamos pelo Império Grego-Macedônio, aí nós chegamos no Império Romano. E tem todo esse contexto ainda do segundo templo. Quando aparece, mulher, um Nazareno. Que já tinha sido prenunciado lá. Qual é o primeiro texto, galera? Qual é o nosso primeiro texto? O nosso assunto da escatologia? Gênesis. Pois é, né? 3, Gênesis 3. 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência da mulher. E este Rapaz, é interessante isso. te pisará a cabeça e este te ferirá o calcanhar. Quando em Gênesis 3,15 fala sobre esse assunto, toda a relação. Ele está falando ali, a mulher se refere à nação judaica, tá? Em Gênesis 3,15. Entendamos mulher, assim. E tá ligado com Apocalipse capítulo 12, tá? A mulher de Gênesis 3, versículo 15, não é Eva, é a nação judaica. Nação judaica. Aí, da nação judaica nasce quem? Aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Aleluia. O texto fala isso, não sou eu que diz. Quando Jesus aparece no cenário, há uma situação muito interessante. O povo estava olhando com os olhos, redundante, né, irmão? Os olhos da carne. Aí é diferente. Agora faz sentido. Agora deixou de ser redundante. Mas só que os olhos espirituais da nação de Israel estavam na escuridão. Os evangelhos trazem uma narrativa interessante sobre o estado natural desse homem, ou do homem. E todos eles fazem uma abordagem a respeito dessa pessoa que viria, que esmagaria a cabeça de Satanás, mas que também seria ferido no calcanhar. Uma leitura que nós entendemos que quando a Bíblia fala a respeito do sacrifício de Cristo na cruz, nos dá uma ideia de um sacrifício diferenciado de todos os que eram feitos ou que foram feitos no Antigo Testamento. Dentro dos templos. Exatamente. Do tabernáculo, do primeiro e do segundo. Agora, esse seria um sacrifício exposto. Já esse sacrifício, por isso que Jesus Cristo vai dizer assim, olha, quando eu for levantado, atrairei todos a mim. Todos a mim. E também, aliás, tem um texto no Evangelho de Mateus, que Jesus diz assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o homem seja levantado. Né? Jesus foi levantado no madeiro. O interessante, irmão, dessa situação é que onde é que está, irmã Liana? Nós conversamos sobre isso já. Onde é que está o antídoto da cobra? Onde é que está o antídoto da cobra? Para curar
Quem foi picado por uma cobra? Onde está o antídoto dela, né? O antídoto da cobra, o antídoto da picada da cobra está na própria cobra. Pois é. Aí o Adão vem. Veja bem, irmãos. Olha essa ilustração Olha só. sensacional. Aí o Adão vem, né? O Adão acreditou na mentira. Aí o Adão vem e ele faz esse estrago, né? Que a gente sente até o dia de hoje. Tá aqui, ó, né? Cabelo branco, tá aqui o Eliezer também. As rugas aqui. A gente usa óculos, entendeu? Aí o Adão vem e faz isso. E aí, da mesma forma que o antídoto da serpente estava na serpente, o livro de Romanos fala o seguinte: por um homem entrou o pecado no mundo, e por um homem também veio a salvação. Veio a salvação. Do mesmo modo que o homem trouxe o veneno, que é o pecado, Adão, houve um outro Adão que trouxe a cura. Glória a Deus. Ele nos curou dos nossos pecados. Não adianta nós corrermos para outro lugar. A cura do pecado da humanidade, da raça humana, está em Jesus Cristo, homem pelo homem. É por isso que Jesus venceu Satanás no terreno dele. Ele não venceu em outro lugar. Ele desceu aqui. Eu vou disputar contigo e vou te vencer no teu terreno. E assim ele o fez. E não negou. E não vai negar. Aliás, ele não negou. Foi para o madeiro, mudo como ovelha, como diz o profeta Isaías. E aí nós fomos curados do veneno, do pecado de Adão, pelo mesmo homem que trouxe o antídoto. O sangue da serpente é tirado para fazer esse antídoto e aplicado no cavalo. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Amém. É a mesma coisa, irmãos. É a mesma coisa. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Mas o que fez a nação judaica? Pois é, né? O que fizeram a nação judaica? A Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. É aqui que se inicia um ponto crucial. Porque quando eu, o Val, meu amigo, a nossa grande ajudadora desta noite, a nossa técnica, passamos pela redenção, pelo o sacrifício de Cristo na cruz, quando recebemos o sacrifício de Cristo na cruz, agora o Espírito de Deus passa a habitar em nós. Se nós tivemos o primeiro templo com toda a sua majestade, com toda a sua glória, com toda a sua cerimônia maravilhosa em vários dias, e depois tivemos o segundo templo também suntuoso, né? De forma. Agora nós temos o terceiro templo, que é você, que sou eu, que somos nós, porque ele disse que ele não habitaria mais em templos feitos por mãos humanas. Ou seja, o grande construtor, o grande arquiteto, esse gigantesco arquiteto do universo, que elaborou todo o universo, que elaborou as leis que regem o universo, agora habita no coração do homem e deixa a sua palavra. Porque na obediência da sua palavra está a regra. A regra é para a vida e a regra é para a morte. Todo aquele que se submete à palavra tem vida eterna. Não terá, tem vida eterna. Já começa a viver a eternidade hoje. Porque a morte não mais tem o poder, e a morte não tem mais a capacidade de promover no homem nenhum tipo de terror, desde que esse creia também. Por isso que o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. O sangue de Cristo é a cura. Uma vez um corpo, uma mente sendo curada, o Espírito de Deus passa a habitar. Por que o apóstolo Paulo diz que agora ele não vive mais? Ele não vive mais eu. Ele está dizendo que o eu Paulo, o eu caráter Paulo, agora não vive mais. A natureza
caída de um homem letradíssimo, de um homem altamente capacitado. Agora não está mais, porque ele conheceu, ele entendeu que agora, a partir daquele momento, lá naquele momento de Damasco, o seu corpo estaria sendo habitado agora pelo Espírito Santo. Este é de fato o terceiro tempo. O que nós falaremos ainda mais adiante, do ponto de vista humano, natural, em relação ao terceiro tempo, que tem conexões profundas dentro da abordagem escatológica, dentro da abordagem histórica, que muitos dos aspectos nós já estamos vivenciando, e nós traremos isso para vocês também num outro momento. Então, a nossa proposta nessa noite é trazer um panorama da ideia de Deus de tabernacular com o homem até Jesus Cristo. E a partir de Jesus Cristo, a história comprova fatos e eventos que nós estamos hoje em pleno 2024, entendendo que o nosso Senhor está aí para despontar as portas, como se o relógio já estivesse dando seus últimos tic-tac. 0 hora. O interessante é que é o seguinte, mesmo fazendo toda essa abordagem, a Bíblia nos dando todos essa linha de raciocínio, lógica, espiritual, e Jesus Cristo habita agora em nós, há uma questão muito interessante que está aflorando diante de nós, e de maneira rápida. Há uma questão do terceiro tempo. Sendo que Paulo fala que, como o irmão Eliezer citou ainda há pouco, ele não moraria mais em templos feitos por mão de homem. Mas por que os homens, os judeus, querem um terceiro templo? A nação judaica, ela rejeitou Jesus. Eles não creem que Jesus é o Messias. Eles estão esperando alguém. E esse alguém é contrário a Cristo. Mas eles querem um templo. Eles querem um templo. Então, irmãos, vou ficar por aqui sobre esse assunto, mulher. No próximo, com certeza, nós abordaremos, trazendo para vocês nuances bastante interessantes a partir desse ponto parágrafo, porque aí vocês certamente entenderão toda a ideia de Deus tabernacular com o homem, da construção dos templos, da construção do templo de fato habitado pelo Espírito Santo de Deus, mas da ideia ainda dos judeus entenderem. Há, na verdade, Val, um grande número que não é significante de judeus que já creem, que são os judeus messiânicos. Mas os judeus, enquanto nação, ainda não conceberam. Eles entenderão isso num tempo mais adiante, segundo as Escrituras. E isso, de fato, se dará. Então, nesse momento, minhas palavras finais para esse momento é muito obrigado. Espero que vocês tenham curtido. Divulguem o nosso canal e participe conosco no nosso próximo evento. Só uma questão aqui. Nós vamos falar sobre o terceiro templo, tá, irmãos? O nome do canal é O Terceiro Templo. Quando você quiser, você acessa O Terceiro Templo, ok? Por que judeus querem o terceiro templo? Por que é chamado Muro das Lamentações? Por que os judeus lamentam até hoje? Por que os judeus oram e colocam suas orações nas frestas daquele muro? Eles estão esperando a construção desse terceiro templo. É sobre esse assunto que nós iremos falar no nosso próximo vídeo. O terceiro templo que será erigido diante de nós. Essa geração não passará. Essa geração será a geração do rapado, do arrebatamento, e a geração que há de passar pela grande tribulação. Nós iremos abordar o terceiro templo de uma forma mais profunda no próximo canal. Assim como o irmão Eliezer convidou você, eu também convido você a participar conosco, a compartilhar esse vídeo, enviar para outras pessoas, e no próximo vídeo nós iremos falar exclusivamente do terceiro templo e por que o terceiro templo, o que está envolvendo o terceiro templo, quem está por trás do terceiro templo, quem são as pessoas que
foram chamadas, convocadas pelos judeus para que esse terceiro templo fosse construído e o que isso tem a ver com as profecias e com o final do tempo. Nós agradecemos pela sua audiência e até a próxima live, até o próximo programa. Em nome de Jesus. Obrigado e boa noite.